Cumprimentando as senhoras e senhores, declaro aberta a sessão solene de posse do professor José Horácio Abudib Júnior como membro titular da Academia Nacional de Medicina, na cadeira número 40. Vamos fazer a composição da mesa, convidando as seguintes autoridades: senhora desembargadora Cláudia Teles, representando o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Milton Fernandes de Souza. Entre os presidentes, acredito que só está o professor Francisco Sampaio para compor a mesa. Doutor Edmar Santos, diretor do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Doutor Ricardo Vieira Alves, presidente da FAPERJ. Dr. Nívio Steffen, secretário-geral, representando a presidência da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Dr. Volney Pitombo, presidente regional Rio da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Doutor José Carlos Daia, diretor da Confederação Nacional de Saúde e vice-presidente da Federação Nacional dos Estabelecimentos de Saúde. Doutor Rômulo Capelo Teixeira, da SOMERJ, secretário-geral, representando o presidente da Sociedade de Medicina Rio de Janeiro. Professor João Ricardo Moderno, presidente da Academia Brasileira de Filosofia. Benemérito Pedro Grossi, diretor do Jornal do Brasil. Doutor Renato Graça, do CREMERJ, vice-presidente, representando o presidente da CREMERJ. Renato Graça. Vou solicitar ao primeiro secretário para fazer leitura das mensagens e anunciar os representantes de instituições presentes. Boa noite, senhor presidente, senhores acadêmicos, senhoras acadêmicas e demais convidados. Nós registramos, então, aqui várias mensagens de cumprimentos e de parabéns ao empossado do excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, do senhor governador Luiz Fernando Pezão, do senhor Gilberto Kassab, ministro do Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, e também do ministro da Defesa, Raul Jungmann. Recebemos também mensagens de parabéns ao empossado do senhor secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Davi Uip, e também do presidente da FINEP, professor Marcos Sintra, além de mensagens de parabéns extensivos ao ilustre empossado do doutor Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, de André Lazzaroni, secretário de Estado de Cultura do Rio de Janeiro. Gostaria ainda de citar a presença do brigadeiro médico Walter Kirchnevski, subdiretor de Logística, representando o comandante da Aeronáutica, do Dr. Antônio Kerber, representando a Academia Acraense de Medicina, do Dr. José Tariq, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, da doutora Márcia Rosa de Araújo, ex-presidente por 2 gestões do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, e também do almirante Oscar Arthur de Oliveira Passos, representando o diretor do Centro de Perícias Médicas
da Marinha, senhor presidente. Essas são as mensagens que nós selecionamos para serem aqui citadas. Muito obrigado, acadêmico Ricardo Cruz. Vamos designar a comissão de honra para trazer o novel acadêmico ao recinto, composta dos acadêmicos Luiz Felipe Matoso, Ronaldo Damião, Eliette Busquelá, Rui Haddad, Milton Arimeia e Fábio Jatene. Bom, solicito a todos ficarem de pé para ouvir o hino nacional brasileiro. Gigante pela própria natureza, és bela.
e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, toda prata, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado. Bendiga o verde ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora a própria morte, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Convido o professor José Horácio Abudib Júnior para dirigir-se à mesa a fim de prestar seu juramento acadêmico. Prometo respeitar e fazer respeitar o Estatuto e decisões dessa Academia Nacional de Medicina. Prometo frequentar-lhes as sessões, colaborar com as suas atividades e pugnar pelo engrandecimento da medicina brasileira. Prometo cultivar o sentimento de lealdade e fraternidade para com meus pares. Ouvi o seu juramento e, como presidente da Academia Nacional de Medicina, eleito pelos meus pares e pelos poderes a mim conferidos pelo Estatuto e Regimento Externo desta Academia, tenho a honra de lhe impor a medalha e o colar acadêmico. Seja bem-vindo, acadêmico José Horácio Abudib Júnior. Convido o professor e acadêmico Cláudio Tadeu. Cardoso de Castro. Desculpa. Dois Cláudios. Preparar isso para uma foto. Presidente. Presidente. Convido agora
o ex-presidente acadêmico Francisco Sampaio para saudar o novo membro titular. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, querido amigo acadêmico Jorge Alberto Costa Silva, excelentíssimas autoridades que compõem a mesa, senhoras e senhores acadêmicos, minhas senhoras e meus senhores. Agradeço ao presidente aquela que considero a maior honra nessa casa, que é ser designado para saudar um novel acadêmico. Não posso deixar de manifestar minha alegria, emoção e orgulho de saudar em nome da Academia Nacional de Medicina o professor José Horácio Costa Abudibe. Essa designação uniu o dever com o prazer, que é saudar um irmão, um grande colega da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e companheiro do dia a dia nas atividades de pós-graduação e pesquisa. Como diria meu querido acadêmico, Afonso Berardinelli Tarantino, que faleceu há 3 anos, com 99 anos, quando saudou meu padrinho Mário Marrano nessa casa. Eu gostaria, nesse momento, de estar calmo, bem calmo, para lhes falar sobre essa figura charmosa e fascinante, o novo acadêmico José Horácio Abudibe, discorrendo sobre sua rica vida acadêmica e sobre o impacto que sua liderança tem à frente da disciplina de cirurgia plástica da UERJ e sobre a cirurgia plástica nacional. Querido irmão e confrade Zé Horácio, hoje Vossa Excelência passa a pertencer à instituição médica mais antiga e de maior prestígio do país. Como diria nosso querido mestre acadêmico ex-presidente Sérgio Aguinaga, Vossa Excelência passa a pertencer a uma instituição onde não há retorno, onde não há aposentadoria e onde irás conviver com seus pares, usufruindo de suas qualidades e perdoando seus defeitos, até o final do ciclo biológico. A Academia de Medicina não admite separação e divórcio, admite apenas viuvez. A Academia de Medicina possui 188 anos de existência e, como já mencionado, é a instituição científico-cultural mais antiga do país e em pleno funcionamento. Não existe nada tão longevo em nosso país, onde pouco se cultua a tradição e a memória. Como é uma casa que reverencia a tradição, acredito que cabe fazer algumas explicações aos não acadêmicos aqui presentes, como sinal de respeito ao novel acadêmico e à própria academia. A casa foi fundada em 30 de junho de 1829, sob o título de Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro. Por decreto da Regência Imperial de 1835, foi adotada pelo governo, oficialmente com o nome de Academia Imperial de Medicina, com a finalidade de responder às perguntas sobre tudo que interessar à saúde pública e contribuir para o desenvolvimento geral da medicina e ciências correlatas. Com a maioridade do imperador Dom Pedro II, esse se tornou o maior patrono dessa casa e durante 50 anos frequentou as suas sessões e presidiu as solenidades da academia, como faz agora nosso nobre Jorge Alberto Costa Silva. No Espaço Dom Pedro, que ainda existe aqui no Salão Nobre, vemos a poltrona do qual o imperador presidia as sessões, temos seus óculos pinça-nariz e outros pertences do imperador. Com enfermidade já avançada, no dia 30 de julho de 1889, Dom Pedro presidiu pela última vez a sessão de aniversário dessa casa. Com o advento da República, esta academia recebeu o título de Academia Nacional de Medicina, como diversas outras instituições do Império receberam após a proclamação da República. Nossa casa é constituída de membros votantes, que são os titulares eméritos, que ocupam 100 cadeiras. Existem ainda membros honorários e membros correspondentes.
Cada cadeira de membro titular possui um patrono, com a finalidade de honrar os grandes nomes da medicina nacional. É tradição que o empossado, no seu discurso, reverencie a memória do patrono e de seus antecessores, e nisso parece estar a suposta imortalidade do acadêmico. Desde sua criação, há 168 anos, existiram apenas 668 membros titulares, sendo o professor Abudib o acadêmico de número 669, e ocupará a cadeira número 40 da secção de cirurgia, vaga pelo falecimento do grande e saudoso acadêmico Adib Jatene, que aos 85 anos ainda estava em plena atividade. O novel acadêmico é filho de Dora Vieira Abudib, de ascendência italiana, que ainda vive, e de José Horácio Costa Abudib, de ascendência libanesa. Nasceu em 6 de março de 1953, em Cachoeira de Itapemirim, Espírito Santo, na casa da avó materna, a dona Ruth. O pai era oficial da Força Aérea Brasileira e, em função de sua carreira militar, se mudava com frequência. E assim, nosso querido José Horácio fez o primeiro ano primário em Guaratinguetá, São Paulo. O segundo ano em Barbacena, Minas Gerais, o terceiro ano em Cachoeira de Itapemirim e o quarto ano em Vitória, sempre em escola pública. O ginásio e até o segundo ano científico cursou o Colégio Salesiano em Vitória. Para surpresa de todos, assim como eu, decidiu ser o primeiro médico da família. Com esse propósito, mudou-se para a casa de uma tia no Rio de Janeiro, para fazer o curso preparatório. Entretanto, em meados de 1970, os pais se mudaram de Vitória para Brasília, e José Horácio decidiu também se transferir para a capital federal, onde fez o segundo semestre do cursinho vestibular. Foi aprovado aos 18 anos nos vestibulares da Universidade de Brasília e da Universidade do Estado da Guanabara, tendo optado por ficar perto dos pais na capital federal. Durante o curso médico, José Horácio trabalhou na compensação de cheques do Banco do Brasil. Depois, em várias monitorias remuneradas na Faculdade de Medicina, e no quinto ano médico começou a dar aulas em cursinhos pré-vestibular, já com melhor remuneração. Em Brasília, durante o curso médico, começou a acompanhar as cirurgias de José Carlos Darrer, cirurgião plástico que havia sido aluno do saudoso acadêmico Ivo Pitangui. E, ouvindo as histórias do ícone da cirurgia plástica, decidiu que ia fazer tudo para ser seu aluno, contra a vontade de Darrer, que queria que ele ficasse em Brasília. Com o reitor da UNB, conseguiu ser liberado para fazer o internato na UERJ, no qual foi aprovado. Assim, mudou-se para o Rio de Janeiro em 1975, indo morar no alojamento de internos e residentes do Hospital Pedro Ernesto. Através de indicação do Dr. Darrer, de Brasília, conheceu seu grande amigo de toda a vida, nosso querido confrade Cláudio Cardoso de Castro, que foi seu tutor e seu mestre. Formou-se em medicina em 1976, aos 23 anos de idade. Para mim, José Horácio sempre foi o cirurgião mais velho e experiente, embora eu seja mais moço apenas 18 meses do que ele. Quando José Horácio se formou, eu ainda nem pensava em ser médico. Isso se explica porque entrei no curso médico com cerca de 5 a 6 anos de atraso em relação aos meus colegas, pois havia entrado para o curso de economia e me graduei em administração de empresas antes de decidir pela medicina. Assim, entrei para o curso médico com a mesma idade que José Horácio se formou, e para mim era o cirurgião experiente. Me lembro ainda que no final dos anos 80, olhava para o José Horácio com admiração e uma ponta de inveja. Ele já era um cirurgião plástico de sucesso, sempre muito bem vestido e charmoso, como é até hoje. Quando se formou em 1976, José Horácio foi aprovado para residência em cirurgia geral na nossa UERJ. No final da residência, em 78, fez prova para o tão sonhado
curso de especialização em cirurgia plástica, do professor Ivo Pitangui, e foi aprovado em primeiro lugar. Ali fez amizade profunda com um grande ícone e permaneceu na Santa Casa até o final de 1981. Apresentou a monografia de conclusão de curso sobre a análise das variações anatômicas entre a veia jugular externa, nervo grande auricular e borda posterior do platismo, certamente com o auxílio do Cláudio Cardoso de Castro, que não saía do laboratório de anatomia. Esse trabalho foi publicado na revista Aesthetic Plastic Surgery. Zé Horácio foi da comissão científica da Associação dos Ex-Alunos do professor Ivo Pitangui, inclusive como diretor científico na primeira edição de Encontros Científicos Fora do Brasil, em Berlim, em 1987. Foi presidente da associação de 92 a 94, quando organizou o segundo encontro internacional em Atenas, na Grécia, em 1993. Em outubro de 1983, fez concurso para professor auxiliar de ensino da UERJ, sendo aprovado em primeiro lugar, onde hoje é o chefe do serviço. Em 21 de junho de 86, 3 anos após ser aprovado para professor, nasce seu primeiro filho, Felipe Passos Abudib. Logo depois, em 10 de dezembro de 87, nasceu sua filha Paula Passos Abudib. Em 8 de março de 89, nasce terceiro filho, Guilherme Passos Abudib. Em 1997, conclui o primeiro mestrado em cirurgia plástica da USP, defendendo a dissertação sobre padronização técnica da mastoplastia por via periareolar, no qual obteve nota 10 e eu tive o privilégio de ser de sua banca examinadora. Esse trabalho foi também publicado na revista Aesthetic Plastic Surgery. Na década de 90, participou de vários congressos da International Society of Aesthetic Plastic Surgery, sendo eleito secretário para o Brasil de 2001 a 2003. Foi eleito presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Rio de Janeiro para o período de 2000 a 2001, quando organizou as Jornadas Cariocas com mais de 1.000 inscritos. De 2006 a 2007, foi diretor científico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, responsável pela organização de todos os eventos da sociedade. Exerceu a presidência nacional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica no biênio 2012 e 2013, tendo organizado em nossa cidade o Congresso Brasileiro em 2013 com 2.500 inscritos, o que representou, à época, um recorde de inscrições em congressos da especialidade. Esse é o José Horácio, animado e agregador. Por essa época, 2011, 2012, teve uma paixão avassaladora pela encantadora Ângela Almeida Abudib, com quem casou, e por quem está apaixonado até hoje, segundo confidências que me faz. José Horácio defendeu tese de doutorado, obtendo nota 10 no programa de cirurgia plástica da UERJ em 2014, com o trabalho intitulado Perfil das pacientes submetidas à glúteoplastia, do qual tive o privilégio de ser o orientador e que foi também publicado na revista Aesthetic Plastic Surgery. Atualmente, o acadêmico José Horácio Abudib é coordenador adjunto do programa de pós-graduação em Fisiopatologia e Cirurgia Plástica e Cirurgia, ao meu lado, onde tem participação ativa dioturnamente. É extremamente dedicado ao UERJ e ao Serviço de Cirurgia Plástica, onde exerce enorme liderança. Apesar das atuais dificuldades financeiras da UERJ e do Estado, o serviço é extremamente ativo e conta com staffs muito gabaritados, grande parte deles com título de doutor ou fazendo doutorado por influência do Dr. José Horácio, com crescente produção científica e participação na pós-graduação de nossa instituição.
O Novel Acadêmico possui produção científica importante, tendo mais de 300 participações em conferências e mesas redondas da especialidade, mais de 60 trabalhos científicos publicados, 15 capítulos de livros de cirurgia plástica e publicou ainda o livro Você e a Cirurgia Plástica, destinado ao público leigo. Assim, José Horácio Abudib é cirurgião plástico largamente reconhecido, tendo recebido ao longo de sua carreira mais de 10 homenagens em congressos da especialidade. Tem grande amor pela cidade do Rio de Janeiro, cuja população atende com carinho na UERJ desde 1983. Por isso, foi agraciado pela Câmara dos Vereadores com a Medalha Pedro Ernesto, em 94, e com o título de Cidadão Honorário do Rio de Janeiro, em 2008, em reconhecimento de sua dedicação à população da cidade e sua total identidade com o Rio de Janeiro. José Horácio é o não carioca mais carioca que eu conheço. A campanha de José Horácio Abudib para membro titular da Academia Nacional de Medicina foi charmosa, como é sua característica, mas foi principalmente cuidadosa, serena e sem excessos, demonstrando aos acadêmicos suas qualidades e os conquistando pouco a pouco, como deve ser. Assim, obteve 76 votos, o que é uma votação surpreendente e demonstra a maciça aprovação dos acadêmicos. Estimado e querido amigo presidente Jorge Alberto Costa Silva, chegando ao final dessa saudação, agradeço novamente a grande honra de ter sido indicado para saudar, em nome da Academia Nacional de Medicina, o Novel Acadêmico José Horácio Costa Abudib. E peço licença, como é minha praxe nessa casa, para ler uma parte da oração aos nossos pares, do inesquecível acadêmico Álvaro Cumplido Santana, que muito amou e muito fez por essa academia, e que hoje dá nome ao prédio que ocupamos. A oração aos nossos pares, acadêmico José Horácio, resume tudo aquilo que o Novel Acadêmico deve ser e fazer por essa casa. Abre aspas. Quem não trabalha pela academia quando nela ingressa é como se houvesse deixado no vestíbulo a própria honra. Quem não se esforça pela academia quando nela recebido, juntando-lhe um tijolo, trai a sua esperança. Será um Judas que iludiu a confiança, atraiçoa aos que fraternalmente o acolheram, roubou a vez a um possível justo, a todos enganando. Na academia, só não será grande quem já nasceu para continuar pequeno. Para isso suceder, o imprevisível aconteceu. Não cremos que alguém haja traído o juramento que prestou, após as muitas lutas que travou, para conseguir atravessar o peristilo do sodalício. Se despreparado venceu, foi mercê de doloroso equívoco, o que não é próprio dela, a casa desejada. O peristilo é grandioso e é da natureza humana tentar alcançar o que pode parecer inatingível. Querido confrade, amigo e irmão José Horácio, esperamos nas palavras do saudoso e brilhante acadêmico Aloysio Salles que Vossa Excelência encontrará, nessa sua enorme capacidade de criação e de trabalho, tempo também para escolher, além da UERJ, um segundo altar para suas atividades. Essa Academia Nacional de Medicina, na qual penetra com tanta aprovação e com grande júbilo. Seja bem-vindo ao nosso convívio fraterno. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico, ex-presidente Francisco Sampaio. Agora tenho a honra de convidar o acadêmico José Horácio Abudib Júnior para que pronuncie seu discurso de posse.
Medicina, professor Jorge Alberto Costa Silva, excelentíssimos senhores membros da diretoria, excelentíssimas autoridades que compõem a mesa, excelentíssimas senhoras e senhores acadêmicos, excelentíssimas senhoras e senhores convidados, meus ilustres amigos, meus familiares. Abraham Lincoln, em uma de suas memoráveis frases, disse: às vezes é melhor você ficar calado e deixar que pense que é um idiota do que abrir a boca e acabar com qualquer dúvida. Confesso que essa frase não saía da minha cabeça ante a missão de escrever um discurso dirigido a essa plateia tão especial quanto intimidadora, até porque a alternativa de me calar estaria fora de possibilidades. O início em toda a narrativa é bem difícil, porém finalizá-la igualmente também não é fácil. Vou começar com a seguinte pergunta: como vim parar nesse púlpito? Nunca fui de fazer grandes planejamentos na minha vida, pelo simples motivo que tudo que planejei aconteceu diferente. Ora melhor, ora pior, porém invariavelmente diferente. A academia sempre foi um sonho distante, algo indefinido para mim. Era como um daqueles objetivos a que se aspira e que nunca sabemos ao certo se seremos merecedores ou se poderemos um dia alcançar. Lembro-me de meu primeiro contato com essa instituição foi ao acompanhar meu amigo Cláudio Cardoso de Castro em sua visita protocolar ao professor Sérgio Agnaga em um restaurante em Copacabana. Bem ao estilo do professor, antes de um boa noite, ele foi logo avisando que não tivéssemos a ousadia de tentar pagar sua conta. Depois disso, visitei várias vezes essa casa, por motivos diversos, entre os quais fazer uma palestra sobre uma de nossas linhas de pesquisa na UERJ. Com o falecimento do inesquecível professor e amigo Ivo Pitangui, por estímulo de alguns amigos e por achar que nós, cirurgiões plásticos, deveríamos tentar homenageá-lo em mais esse momento, resolvi me inscrever à sua sucessão. Não tinha feito qualquer namoro prévio a essa senhora academia. Ela é muito rigorosa em seus rituais. Encontrei já como candidato Jorge Rezende Filho, homem digno, elegante, educado, competente e leal, que, além de tudo isso, já contava com grande apoio, inclusive de alguns amigos meus, que não podiam adivinhar essa minha súbita decisão. Foi uma campanha longa, entremeada pelo recesso de verão, e confesso que, com o passar do tempo, não fui achando muito graça na disputa, pelo simples fato que eu também gostaria de votar nele. Comecei essa empreitada com um adversário e saí dela com mais um amigo. Ao terminar essa eleição, já estavam abertas as inscrições para a vaga do professor Adib Jatene. Após conversar com seu filho acadêmico Fábio Jatene, e agora com amplo apoio, inclusive do recém-eleito, resolvi então me candidatar novamente. A diferença dessa campanha foi colossal. Iniciei fazendo a visita à dona Aurice, viúva do professor Jatene, que me recebeu com muito carinho juntamente com sua filha Ieda. Tive então a oportunidade de me apresentar, assim como manifestar minha intenção de concorrer à vaga número 40 de seu marido. Ali, comecei a ouvir o relato da vida desse brasileiro absolutamente fantástico. Ao longo da campanha, houve a desistência por motivos pessoais do outro candidato, Dr. Antônio Macedo, grande cirurgião de São Paulo, e assim tive uma acolhedora eleição que me conduziu até aqui. Foi um privilégio ser trazido pelos honoráveis e queridos confrades Eliette Busquelar, Milton Meyer, Ronaldo Damião, Rui Haddad, Luiz Felipe Matoso e Fábio Jatene. Todos foram de fundamental importância e imprescindível apoio ao longo desta caminhada. Agradeço ao meu amigo Cláudio Cardoso de Castro, companheiro de luta de toda uma vida, pela distinção de receber de suas mãos o título da academia. Assim como ao presidente Jorge Alberto Costa Silva, por me empossar nessa nobre instituição. Fui antecedido pelo meu paraninfo, o acadêmico Francisco José Barcelos Sampaio, titular desde 99, a quem agradeço as gentis palavras, embora tenham vindo adoçadas pela nossa grande e antiga amizade. Sempre admirei o professor Sampaio, pelo seu conhecimento, erudição, inteligência e sua grande dedicação ao nosso UERJ.
Não me sai da lembrança um fato ocorrido há mais de 25 anos. Entrava no Hospital Pedro Ernesto, em cuja portaria principal estavam instaladas diversas livrarias, quando o encontro com uma pilha de livros que ele havia acabado de publicar sobre anatomia renal. Fiquei pasmo. Não era comum isso acontecer naquela época. E suprema audácia, redigido em inglês. Tive a honra de comprar o primeiro volume, apesar de seu protesto, já que não era minha área de atuação, ele dizia, e o guardo como símbolo e lembrança de seu empenho e dedicação à medicina. Graduado na UERJ em 83, Sampaio fez mestrado na UFRJ em 86 e doutorado na Universidade Federal de São Paulo em 89. Tomou posse nessa instituição em 19 de 8 de 99, com apenas 15 anos de formado, tendo sido saudado pelo acadêmico professor Sérgio Agnaga. É professor titular do Centro Biomédico da UERJ desde 95, onde criou e coordena o curso de pós-graduação em Fisiopatologia, Ciências Urológicas e Cirurgia Plástica, com nota 5 da CAPES, onde fiz meu doutorado e hoje sou coordenador adjunto. Orientou ou co-orientou 49 alunos de mestrado, 37 de doutorado, além de 3 supervisões de pós-doutorado. É pesquisador 1A do CNPq, desde 86, e cientista do nosso estado pela FAPERJ. Foi coordenador da área de Medicina 3, Cirurgia, em 2 gestões, de 2005 a 2011, da CAPES, período em que essa área passou da posição mundial de 17 para a 8ª posição em produção científica. Foi editor-chefe do International Brazilian Journal of Urology e é coordenador do corpo editorial, revisor de vários periódicos internacionais da especialidade de cirurgia. Possui mais de 200 artigos publicados em revistas de circulação internacional, editor do livro já citado, de 2 outros livros editados no Brasil, mais de 20 capítulos de livro no exterior e de 60 no Brasil. É professor visitante de diversas universidades. Aqui na academia, foi primeiro tesoureiro, presidente da seção de Ciências Aplicadas, primeiro vice-presidente, presidente da academia de 2015 a 2017, antecedendo o atual presidente acadêmico Jorge Alberto Costa Silva. O patrono da cadeira 40 é Jaime Pode de Figueiredo, grande cirurgião e professor de cirurgia, com forte presença na vida da medicina brasileira. Capixaba, como eu, nasceu em Vitória em 14 de 10 de 1888. Desde jovem viveu no Rio Grande do Sul, onde fez os 3 primeiros anos da faculdade, terminando seu curso de medicina já no Rio de Janeiro em 1909. Formado, volta ao Rio Grande do Sul, onde trabalha por 3 anos. Parte em 1913 para a Europa e Estados Unidos para aprimorar seus conhecimentos. Ao voltar, se fixa no Rio de Janeiro, onde brilha como cirurgião e administrador do Hospital São João Batista, na Lagoa, e do Hospital Geral da Santa Casa, onde participa da formação de ilustres cirurgiões. Foi fundador da Faculdade de Ciências Médicas, sendo professor catedrático da primeira cadeira de Clínica Cirúrgica e também fundador do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, além de membro de inúmeras sociedades no Brasil e no exterior. Não se limitou apenas à prática da cirurgia. Foi presidente do Sindicato de Médicos do Rio de Janeiro, lutando por uma remuneração justa e digna para a classe. Foi eleito membro titular da Academia Nacional de Medicina em 1934, ficando nela até 1962, quando faleceu em nossa cidade. Também ocupou essa cadeira Otávio do Rego Lopes, nascido no Rio de Janeiro em 12 de agosto de 1881. Formou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1901, sendo eleito membro titular da Academia Nacional em 1904. Transferiu-se para membro emérito em 1934. Oftalmologista, trabalhou no Hospital da Misericórdia, no Hospital da Marinha do Rio de Janeiro e foi livre-docente de clínica oftalmológica da Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil. Foi médico legista da Polícia da Capital Federal, presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia entre 1940 e 1942, diretor da secção de oftalmologia do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, de 41 a 43. Faleceu no Rio de Janeiro em 30 de maio de 1962.
Também ocupou a cadeira número 40, sucedendo ao seu patrono, Eurico da Rocha Júnior. Nascido em 30 de novembro de 1915, no município da Lapa, Paraná, formou-se pela Faculdade Fluminense de Medicina. Foi chefe de clínica das cadeiras de técnica operatória da Faculdade Nacional de Medicina e posteriormente da clínica cirúrgica. Chefe do Serviço de Cirurgia Geral da 10ª Enfermaria da Santa Casa, diretor médico do Hospital Geral da Santa Casa e, mais tarde, eleito mordomo desse mesmo hospital. Foi assistente da cadeira de Clínica Cirúrgica da Faculdade de Medicina da Universidade do Estado da Guanabara. Fez aperfeiçoamento nos Estados Unidos da América, sendo fellow no Tulane Medical School. Fez curso em Baltimore, Nova York, Filadélfia e em Boston. Tornou-se um dos maiores cirurgiões torácicos de nossa cidade e pertenceu a inúmeras sociedades de especialidade no Brasil e no exterior. Tomou posse na academia em 10 de 10 de 63. Foi primeiro vice-presidente, foi tesoureiro, secretário-geral e presidente da seção de cirurgia. Passou em mérito em 27 de outubro de 1988. Faleceu no Rio de Janeiro em 26 de novembro de 2004. Chegamos ao acadêmico professor Adib Domingos Jatene, que me antecedeu na cadeira 40 da Academia Nacional de Medicina. O professor Adib Jatene não foi exatamente um homem, mas sim uma lenda, uma entidade. Nasceu em 4 de junho de 1929 em Chapuri, no Acre, filho de Domingo Antônio Jatene e Alice Adib Jatene, imigrantes libaneses, assim como meu bisavô, raízes das quais me fazem crer que o universo, à vez, tenha me inspirado na decisão de concorrer à sua vaga. Perdeu o pai para a febre amarela quando tinha 2 anos. Sua família mudou-se, então, para Uberlândia, em Minas Gerais. Formou-se em medicina pela USP, onde fez sua pós-graduação sob orientação do professor Zerbini, com quem trabalhou de 51 a 55. Em 62, aos 33 anos, com 10 anos de formado, iniciou seu próprio serviço. Ao sair do serviço, o professor Jatene, já casado com Dona Aurice, e com o hoje acadêmico Fábio Jatene, com apenas 4 meses de idade, foi trabalhar em Uberaba, aos 26 anos, onde ficou até 57, sendo professor de anatomia topográfica da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro. Lá, em 1956, nasce sua filha Ieda, cardiologista renomada em São Paulo, que trabalhou com ele a vida toda. Foi pioneiro da cirurgia torácica na região e lá construiu seu primeiro modelo de coração e pulmão artificiais. O professor Jatene não se limitou a ser um grande cirurgião. Transcendeu as salas de cirurgia. Foi um grande inventor, com várias patentes, além de excepcional homem público. Em 58, retorna a São Paulo, quando nasce sua filha Yara, a única não médica, arquiteta. Vai para o Hospital de Clínica da Faculdade de Medicina da USP para o Instituto Dante Pazanese, de Cardiologia. Em 61, deixa o Hospital de Clínicas, fixando exclusivamente no Instituto, onde foi chefe do Laboratório Experimental de Pesquisa, chefe da seção de cirurgia, diretor médico e diretor-geral, todas as escalas da instituição. Ele me deu um esmagador abraço. Tinham sido colegas do colégio interno em Petrópolis, colegas de quarto, onde hoje é o Museu Imperial. Virou meu protetor e amigo pelo resto da vida, e lamento muito sua ausência hoje entre nós. Nossa convivência foi muito fortalecida pelo fato do meu amigo, colega de alojamento dos residentes do Pedro Ernesto, acadêmico Ronaldo Damião, ter se casado com Denise Aguinaga, sua filha. Honraram-me sendo padrinho de minha filha Paula, aqui presente, e eu de sua filha Gabriela. Os corredores do alojamento de residentes foram bastante generosos e trouxeram a essa casa um terceiro acadêmico, professor Natalino Salgado Filho, que tomou posse esse ano. Fiz residência em cirurgia geral na UERJ de 78 a 79, quando tive como contemporâneo o acadêmico professor Rui Garcia Marques, hoje reitor de nossa universidade. O acadêmico professor Cláudio Benchimol também é estimada amizade desde essa época de residência.
Na UERJ, dei sequência ao estudo das bases anatômicas das cirurgias que realizávamos e, eventualmente, desenvolvíamos, atrelado ao amor igual pela matéria do professor Cláudio Cadu de Castro. Foi por ele apresentado ao acadêmico professor Mandarim, que já nos ensinava desde aquela época. Fim da residência de cirurgia geral, fiz concurso para o tão sonhado curso do professor Pitangui, meu derradeiro mestre, para o qual fui aprovado em primeiro lugar. Neste momento, pude conhecer o homem que foi meu professor e amigo por toda a vida, e, sem sombra de dúvidas, um gênio. Por que gênio? Eu conheci cirurgiões tão hábeis quanto ele. Conheci médicos com tanto conhecimento quanto ele. Conheci líderes tão carismáticos quanto ele. Conheci pessoas tão cultas quanto ele. Conheci sábios tão marcantes quanto ele. Conheci seres tão perspicazes quanto ele. Poliglotas tão impressionantes quanto ele. Mas nunca ninguém com todas essas qualidades em uma só pessoa. Dessa época é a amizade com o acadêmico Ricardo Cruz, que fazia residência no serviço do professor Edgar Alves Costa, querido professor. Vale a pena realçar que, fato presente em todos os currículos que eu vi aqui na academia, nós, cirurgiões plásticos, não fizemos formação no exterior, já que a meca da especialidade estava no Brasil e ainda é, para nosso orgulho, ainda é a meca do ensino da cirurgia plástica no mundo. 2 anos depois do término do curso de especialização, em 83, fiz concurso para professor na disciplina de cirurgia plástica da UERJ, sendo aprovado em primeiro lugar e ocupei a única vaga onde estou até hoje. Dentre as incontáveis boas coisas que a universidade me deu ao longo da vida, sua maior generosidade foi conceder-me, desde aquela época, amigos queridos como os acadêmicos Carlos Teles, Gerson Magalhães, José Jansen, Carlos Mesquita, também capixaba, Roberto Carneiro de Oliveira, Roberto Soares Moura, Eliette Busquelar, Milton Meia e Felipe Matoso. Fiz o mestrado na USP em 97, com orientação do fraterno amigo professor Rolf Gemperle, hoje professor titular de cirurgia plástica daquela universidade. O doutorado fiz na UERJ, sob orientação do onipresente acadêmico professor Francisco Sampaio. Desde o início do exercício da profissão, por motivos diversos, fiz amizade com colegas de outras especialidades que hoje honram a academia com sua presença. Arno von Ristel, Barros Franco, Jacó Kligerman, Rui Haddad, Henrique Murat, Zé Galvão e Paulo Niemeyer. Outro exemplo desse período é a acadêmica professora Thalita Franco, uma excepcional médica e pessoa, uma vencedora no mundo naquela época quase que exclusivamente masculino. Estou muito feliz de ter, neste momento, a presença de amigos de diversas fases de fundamental importância na minha vida. A infância, faculdade, residência, UERJ, vida profissional e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Muito me honra, representando a SBCP, a presença dos amigos João Moraes do Prado Neto, que me sucedeu na presidência, grande amigo, do Dr. Aníbal Steff, que faz parte da mesa, secretário-geral e atual presidente eleito da sociedade, bem como Volney Pitombo, presidente da Regional do Rio de Janeiro, fazendo também parte da mesa. Não posso deixar de citar 2 homens de crucial importância na minha formação e na cirurgia plástica brasileira, que estão aqui presentes, Farid Hakimi e Ronaldo Pontes. É muito orgulho ter vocês aqui. Dediquei a vida inteira ao ensino da cirurgia plástica, quer na UERJ, quer na SBCP. Tenho muito orgulho de ter vários de meus alunos aqui presentes nessa solenidade. A minha vida profissional baseou-se no tripé, atividade privada, UERJ e SBCP. Dediquei bastante tempo à vida societária e à participação em congresso. Exerci todos os cargos preliminares da AESP, Associação dos Ex-Alunos do Pitangui. Fui seu presidente de 92 a 94, quando organizei o 2º encontro internacional em Atenas, Grécia, o Greek Brazilian Meeting of Plastic Surgery, em 1993, com recorde de inscrições e eventos europeus na ocasião. Na SBCP, ocupei vários cargos em comissões científicas, fui diretor científico em 2006 a 2007, presidente da Regional do Rio de Janeiro de 2000 a 2001 e presidente nacional de 2012 a 2013, quando organizei o Congresso Brasileiro no Rio de Janeiro, com recorde mundial
de inscrição de eventos de especialidade com 2.500 inscritos, não superado até hoje. Trabalhei muito na defesa da cirurgia plástica, na luta contra a invasão inescrupulosa e o ensino fraudulento da especialidade. Com o passar dos anos, o foco de nossa vida vai se concentrando. De uma associação como a SPCB, com mais de 6.000 membros, quero me dedicar a esta, de apenas 100 membros. Os tiros que passamos a vida tentando encaminhar, proteger e amparar, de repente percebemos que gradativamente são eles que agora se preocupam gostosamente a nos cuidar. Eu tenho 4. Tatiana, que era só da Ângela, minha mulher, porém agora também habita meu coração. Felipe, meu primogênito, Paula, a princesinha, o caçula e o caçula Guilherme. Saibam que é muito bom sentir esse carinho de vocês. Todos lindos, com suas personalidades e características diversas e muito, muito queridos. Finalmente, Ângela, o amor da minha vida, como o Sampaio já segredou para vocês. Eu era um planeta errante nesse universo. Fui capturado pelo magnetismo dessa estrela. Hoje, essencialmente, orbito esse meu sol particular, de onde recebo calor, energia e vida. Lembra-se daquela pergunta inicial de como vim parar nesse púlpito? Eu passei a vida praticando e procurando o amor. Foi ele que me trouxe aqui. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado. Parabéns, acadêmico José Horácio Abud Júnior. Seja bem-vindo nessa casa e, de acordo com o protocolo e o ritual da posse de um novo acadêmico, novel acadêmico, cabe ao presidente dizer algumas palavras, não sobre o significado da sua chegada e da sua responsabilidade com esta casa, que o acadêmico e ex-presidente Francisco Sampaio já mencionou, mas dizer aquilo que está nas entrelinhas dos regimentos formais, dos estatutos, o que é ser um acadêmico e o que uma academia de 188 anos espera do novel acadêmico. Vossa Excelência vem da universidade, onde eu passei 40 anos da minha vida. Fui aluno da antiga UEG, da UERJ, e 6 anos de aluno, 35 anos de professor, onde tive a honra de ocupar todas as posições, até diretor da Faculdade de Ciências Médicas. Quando, exatamente há 34 anos, num mês de outubro como esse, de 1983, eu estava ali entrando para esta casa. Um dos grandes momentos de grande emoção da minha vida. Vossa Excelência é o 93º a entrar aqui depois que eu estou nessa casa. Muitos poucos sobraram daquela época. Vejo, olhando a bancada acadêmica, ali vejo o nosso decano, professor e acadêmico de Olinda Couto, acredito mais uns 2 ou 3, o Jaime, não sei se o Gesta foi de antes, hein? Orlando, né? São poucos, uns 8 daquela época. Então, vem de uma instituição que eu dediquei grande parte da minha vida, eu digo a primeira parte, que depois disso uma nova etapa começou na minha vida, e a cada momento uma nova etapa começa. Então, o que posso lhe dizer? Novel acadêmico José Horácio Costa Abud Júnior, primeiro, bem-vindo a esta casa. Nos sentimos muito honrados com a sua chegada aqui hoje. Vossa contribuição ao ensino
a clínica e a cirurgia é inestimável, como foi relatado já nesta noite. Hipócrates dizia, Vossa Excelência mencionou inclusive Hipócrates, curar quando possível, aliviar quase sempre, consolar sempre. Onde houver amor, haverá amor pela medicina. Exemplo vivificante para as gerações que nos sucederam, fundamento Miguel Couto, a convicção irrefutável de Claude Bernard, que as chances favorecem o espírito preparado, como Vossa Excelência. Vossa Excelência tem legado ensinamentos preciosos que só podem ser transmitidos por aqueles que têm a grandeza do saber, o equilíbrio do uso do poder, a intimidade com o idealismo, a luta, as contestações e as vitórias. A Academia Nacional de Medicina tem como um dos seus princípios honrar, divulgar e promover a memória médica em nosso país. Dizem que aqueles que chegam a uma academia como esta adquirem a imortalidade. São imortais. A imortalidade a que se refere não é evidente a imortalidade do corpo, mas sim a do espírito, que ao assumir a imortalidade no seu lato sensu, tem um compromisso com o futuro. O compromisso com o futuro passa, no entanto, por uma compreensão do passado e o entendimento do presente. Tenho dito já em outras ocasiões que se nos entregarmos à ideia que no plano da natureza somos feitos de matéria e de vida, perderemos a consciência de nós mesmos. Com efeito, a identificação de cada homem com a sua corporalidade não basta para fazer com que ele seja ele mesmo. É por meio da consciência de nossa própria responsabilidade original que somos nós mesmos. É somente em relação com a transcendência que o homem toma consciência de ser livre na forma de vida superior, exemplificada por homens de todas as raças e de todos os tempos. Quando começa a refletir, o homem toma consciência que não dispõe nem de certeza, nem de apoio. Por isso, enquanto existirem, os homens serão seres empenhados na conquista de si mesmo. Vivemos em um tempo em que um conhecimento do universo e da vida conseguiu surpreendente progresso. Mencionei numa reunião das academias do Rio Grande do Sul com a nossa, recentemente, que somente em 17 anos, do ano 2000 ao ano 2017, o progresso científico e tecnológico foi 2.000 vezes maior de todo o progresso desde o início da civilização, em 17 anos. Talvez em nenhuma outra época anterior o homem tenha experimentado tão urgente necessidade de tomar consciência da singularidade de sua posição no quadro da história universal. Enquanto o homem conhece imperfeitamente a sua natureza, é ele escravo. Quando a conhece perfeitamente, torna-se livre. A ignorância de si mesmo escraviza o homem. O conhecimento de si mesmo liberta o homem. Por isso, os filósofos da Grécia gravaram no frontispício do Templo de Delfos a frase: conhece-te a ti mesmo. Para Huberto Rodin, pensador, o homem, para ser um homem integral, tem que ser necessariamente um filósofo e artista, pois só assim visualiza o infinito em todos os finitos. Vossa Excelência é um artista na sua própria profissão, a profissão que lida com a beleza no sentido da estética, da coerência das formas. A palavra grega cosmos quer dizer belo, como cosmético. A palavra latina mundus significa de universo, quer dizer puro, sinônimo de universo quer dizer puro. Mundus é puro. Ao contrário
de imundo. O universo é, pois, belo e puro, quando tomado em sua genuína totalidade, e quanto mais o antropos, o homem, se assemelha ao cosmos, tanto mais belo e puro é ele. Quando o homem se distancia do cosmos ou mundos, deixa de ser belo e puro. Deve, pois, o homem cosmificar-se para ser integralmente ele mesmo belo e puro, para ser imagem fiel do cosmos. Deve ser o homem cósmico. A ordem lógica de conhecer, finito, nunca coincide com a ordem ontológica do ser, que é infinito. O finito em demanda do infinito está sempre a uma distância infinita. Isto é, o finito só conhece o infinito transcendente segundo sua capacidade finita, imanente, e não segundo a realidade infinita do transcendente. Segue-se que a percepção ou consciência que qualquer finito tem do infinito é finita, é limitada. O existir é mortal por natureza, mas o ser é imortal por natureza. Vossa Excelência ingressa hoje na Academia Nacional de Medicina. Reconhece suas qualidades, seus limites e seu saber. No entanto, médico permanece. Médico e cirurgião, sua trincheira é a mesma, aberta pela ciência, no solo firme da ética, permanecendo fiel à vossa vocação, lutando para minorar o sofrimento humano, através do progresso do conhecimento e pelo aperfeiçoamento da sociedade humana. Lembro nesta noite as palavras do ex-presidente desta casa, acadêmico José Leme Lopes, que me recebeu nesta noite de outubro de 83, quando disse que nesta vida nunca chega o tempo de parar. Dizia ele, não uso o bordão e por isso não preciso deixá-lo à beira do caminho para sentar-me e olhar o crepúsculo. Vou em frente, ainda há sol e calor na minha paisagem, dizia o mestre Leme Lopes. Assim é o vosso compromisso nessa casa, começando uma nova etapa de sua vida. E parodiando o mestre, ainda há muito sol e calor na sua paisagem. Ainda há muito a fazer. Seja bem-vindo nesta casa. Muito obrigado. Solicito aos presentes que permaneçam em seus lugares e solicito à comissão de honra que conduza o novel acadêmico José Horácio Abudib Júnior ao salão para os cumprimentos. Está encerrada a sessão e convidamos todos a passarem ao Salão Nobre para cumprimentar o novel acadêmico.